Pois bem, a educação escolar quilombola, que é o tema que nós estaremos discutindo aqui, e antes de adentrar no tema, é importante relembrar que quando os portugueses vieram trazendo os negros já escravizados, os índios também eles foram escravizados. Isso, né, já foi contado pela história, pelo homem branco, não é? E eles domesticavam, eles catequizavam os índios, porque acreditavam que os índios fossem selvagens, como eles mesmos mencionam na história, eram tratados como selvagens. Então, por isso que usava o termo de domesticar, como se fossem animais, outro animal, senão um animal racional como somos todos nós. Então, o índio ele não era tratado como se fosse gente. Infelizmente, a história ela vem trazendo como numa abordagem de selvagem, né, de selvageria. Inclusive, na história, as cartas que eram encaminhadas, né, elas eram bem perversas nesse sentido. Hein? Então, somente em 1988, quando começou na Constituição Federal, que já veio trazendo a perspectiva de uma educação voltada para a população indígena. Então, a educação escolar indígena, ela é uma educação voltada para os povos indígenas, para que possam firmar o direito de ter uma estrutura educacional coerente com as suas culturas, valorizando os seus próprios princípios, sejam em termos de infraestrutura, sejam em termos de conteúdos para adequarem ao currículo, além dos conteúdos que são clássicos, é necessário que seja também garantido, sejam garantidos alguns temas, alguns conteúdos que são pertinentes para a comunidade indígena. E desde que os métodos de ensino também sejam específicos da educação escolar indígena. Imagine se eu fosse trabalhar em uma escola em uma comunidade indígena, eu teria que dominar a língua portuguesa, ok? Tudo bem até aí, que é o que nós estamos falando, utilizando, né, como língua principal, mas nessas comunidades indígenas precisa-se utilizar também a língua materna. E aí, como que eu, que não sou da comunidade, não tenho vínculo com uma comunidade indígena, eu estaria lidando com o processo de ensino e aprendizagem nessa comunidade? Certamente eu teria sérios problemas, sérios percalços para conseguir garantir, de fato, que a educação acontecesse nessa localidade de uma forma efetiva. Né? Então, a educação escolar indígena ela tem como princípio respeito pelas especificidades da cultura, que seja da língua materna, como eu falei anteriormente, ilustrei, e também nos aspectos culturais que são tradicionais dos povos ao longo dos anos que foi se constituindo e acumulando muitas aprendizagens e que foram passadas de geração para geração. Esse processo de unir o conhecimento específico das ciências com os conhecimentos das aldeias, das comunidades indígenas, permite que novos conhecimentos sejam incorporados sem perder de vista a realidade dos povos indígenas, ou seja, acrescentar o que nós temos para acrescentar acerca das realidades das comunidades, sem deixar de trabalhar o que é essencial também para a escola. Como eu havia falado, na Constituição de 98, ela já levanta alguns pontos importantes sobre a educação dos povos indígenas, inclusive ensinar a língua portuguesa, né? O ensino ele estaria sendo ofertado em língua portuguesa, mas é assegurado à comunidade indígena que elas também possam utilizar suas línguas maternas. Então, entende-se que nesse contexto de Brasil, nós temos várias populações, vários povos indígenas e que cada um poderia, se for o caso, estar utilizando a sua própria língua materna, diferente de uma outra tribo, pode,
porque a lei já lhe permite, desde que sejam respeitados e estabelecidos os processos próprios de aprendizagem. Então, os conceitos básicos da aprendizagem precisam ser garantidos, assim como também as especificidades de cada tribo. E uma das pautas importantes da lei era estabelecer o ensino da história do Brasil. Porém, isso foi garantido como lei em 2008. A Lei 11.645, ela altera a LDB quando ela traz o ensino, né, a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira, que já estava garantido na de 2003, mas que em 2008 vem acrescentando também a história da cultura indígena. E aí é importante ressaltar que esse ensino da história da cultura não é somente de uma forma folclórica, como às vezes nós vivenciamos aí em alguns espaços escolares. É importante trazer à tona as contribuições, os embates de cada cultura para a formação do povo brasileiro. Isso a gente também não pode perder de vista. Trazer essa concepção de ensino que era ofertado outrora pelos jesuítas, né, que catequizaram os índios, e essa perspectiva de educação que nós precisamos e queremos que hoje isso de fato aconteça em cada aldeia, né? A educação escolar indígena, ela prevê também que os indígenas tenham acesso aos conhecimentos técnicos e científicos, programas que sejam integrados de ensino e de pesquisa, assim como qualquer outro lugar, em qualquer canto, como prevê a lei dessa equidade, que nós sabemos que ela ainda não existe, mas que esses direitos eles precisam ser garantidos em cada canto de cada escola. E isso não é tão distante, porque em se tratando de modalidades de educação, seja a educação do campo, e aí a gente entende que a educação do campo tem lá a educação escolar quilombola, a educação indígena e os demais movimentos do campo que fortalecem, que culminam nessa educação do campo. E nós vemos que ainda é muito escasso no que diz respeito à política de educação para esses povos, né? Quando eu falei da minha prática, se eu fosse para uma escola indígena, certamente eu teria dificuldade em aprender a língua materna. Por isso que às vezes a gente precisa refletir, porque será que a comunidade, né, as comunidades indígenas, os povos indígenas, eles preferem profissionais de preferência que sejam da própria comunidade, porque facilitará muitas questões no que diz respeito ao entendimento dos valores, dos saberes e fazeres dos povos, assim como também a aquisição da língua. Eu não saberia falar, em qualquer que seja, a língua materna de uma tribo indígena, diferentemente de quem já vive, de quem já é também pertencente a essa comunidade, né? Ainda existem algumas dificuldades no que diz respeito à implementação da educação escolar indígena, pelo fato da qualificação de profissionais, de outros problemas que nós já vamos ver, a questão da infraestrutura, de outros problemas que não atingem só a população indígena, né? A falta de políticas públicas, de fato, de ingresso e permanência dos indígenas na escola, no ensino superior também ainda é algo muito escasso, assim como a gente sabe que é uma realidade também enfrentada pela educação quilombola. E é interessante pontuar que essas identidades étnicas, esses valores no que diz respeito à língua, no que diz respeito aos conhecimentos que são passados de geração para geração, a escola ela precisa trazer com ênfase também esses saberes, na perspectiva de garantir ao índio, garantir à comunidade, garantir a toda essa população os conhecimentos que são necessários para a permanência e a perpetuação dos saberes da comunidade, mas também adentrar nos saberes científicos, né? Trazer, como eu sempre digo, trazer viva a atuação da escola, né? Os saberes que são necessários para aquele público, para aquela realidade, sem perder de vista que a gente precisa dar vida
aos conteúdos com base naquilo que a gente já tem na comunidade, né? Então, nesse sentido, a gente consegue fazer com que a aprendizagem ela aconteça de forma prazerosa e ainda dando vida para esses saberes que às vezes nós nos perguntamos: para que eu estudei língua portuguesa? Para que eu estudei isso na matemática? Para que eu estudei isso se eu não vou ter na minha vida prática? Então, é isso que a escola precisa fazer, né? Dar vida para esses conceitos, não é? E com isso, os costumes, as crenças, esses direitos, eles precisam ser preservados, precisam ser garantidos, precisam ser perpetuados de geração a geração. Então, ainda é uma modalidade educacional que deve ser pensada as práticas específicas daquela realidade, na perspectiva de valorizar todos os aspectos daquela cultura, daqueles povos, né? O que é relevante para a população indígena daquela localidade, né? Os embates, como eu disse, os embates que são travados naquela realidade. Talvez a necessidade de uma comunidade não é a mesma necessidade da outra. É óbvio que eu não estou falando em termos de conhecimentos científicos. Conhecimento científico ele precisa ser igual para todos, precisa que todos se apropriem. Mas eu digo, desses embates são as demandas que são oriundas daquela comunidade. Ela precisa ser pontuada e é preciso que a escola dê esse salto qualitativo no sentido de valorizar o que tem ali, de pegar e fazer com que seja um instrumento para pensar na perspectiva da transformação dessa realidade que está sendo vivida. Os principais objetivos da educação escolar, já falei um pouco: a valorização da cultura do povo indígena, a afirmação e manutenção da diversidade étnica. É importante que se perpetuem esses conhecimentos que foram ensinados e que devem ser passados também de geração para geração. O fortalecimento das práticas socioculturais da língua materna, né? Essa língua materna de cada tribo e que precisa ser também respeitada, né? É importante a formulação e manutenção de programas de formação pessoal. É preciso que haja uma oportunidade maior no que diz respeito às políticas públicas, que nós sabemos que quando se trata do campo é escasso e quando se trata das especificidades do campo, mais escassos ainda, né? Programas específicos que sejam direcionados para a formação em serviço, que seja para trazer uma infraestrutura melhor, a perspectiva de material didático. Então, todas essas políticas, elas ainda precisam ser muito mais garantidas no campo e, sobretudo, nas especificidades, como eu mencionei. As escolas indígenas, elas são escolas que são localizadas em terras indígenas e desde que a comunidade entenda dessa condição de escolas com normas próprias, né? Ou seja, a comunidade é quem delineia as práticas, como serão, como conduzirá o ensino, a valorização desse método de ensino. A comunidade garante essa perspectiva de ensino no sentido de dizer: nós queremos uma educação assim. Então, às vezes, como eu falei, às vezes quem não conhece, não entende a importância de se ter um profissional que trabalhe a realidade que venha da comunidade, porque ele vai trazer de fato a realidade daquela própria comunidade. Com isso, significa dizer que é muito mais fácil para alguém que está na comunidade indígena, que já tem uma realidade com essa perspectiva de educação, até porque quando nós vamos falar de educação, e aí fica muito bem entendido que educação indígena é a educação ofertada pela comunidade, os saberes e fazeres da comunidade, e que não é a mesma coisa de educação escolar indígena. Embora a educação escolar indígena ela precisa acontecer de modo que ela garanta essa perpetuação dessa educação indígena. Então, é muito mais fácil para quem está na comunidade saber dizer
e saber como é que os meninos vão aprender, os meninos e meninas daquela aldeia, do que eu, professora, que estou fora do processo, que não entendo. Então, essas práticas organizativas, elas precisam ser próprias da comunidade, próprias da realidade indígena. Então, essa forma, os métodos de ensino são próprios da realidade das comunidades indígenas. Né? O ensino deve ser voltado para a interculturalidade, deve ser bilíngue ou multilíngue. Então, em uma comunidade indígena, pode aprender no mínimo 2 línguas, né? Ou aprender muito mais línguas. Né? Precisa estar, a língua materna ela precisa estar garantida, mas é preciso também que o ensino ele seja ofertado na língua portuguesa ou mais línguas que se tenham. Né? Então, desde que esses alunos eles tenham esse respeito à perspectiva da diversidade, às práticas culturais, econômicas, sociais, enfim, as especificidades da comunidade precisam ser garantidas na educação escolar indígena. Ah, mas eu não tenho escola que numa comunidade indígena. Ok, então nós precisamos adentrar na discussão da história da cultura indígena, que é o que diz respeito à Lei 11.645 de 2008. Independente, sendo escola indígena ou não, precisa ser trabalhada as questões da história da cultura indígena e a história da cultura afro-brasileira. Isso já ficou muito bem enfatizado na Lei 11.645, que eu havia aqui mencionado. Então, não trata simplesmente de falar somente de educação escolar indígena em um lugar e que tenha escola indígena, não é isso. Qualquer escola, ela obrigatoriamente deve tratar da história da cultura indígena, porque a Lei 11.645 de 2008, ela já prevê essa obrigatoriedade do ensino no currículo. Então, não é em um momento esporádico falar da cultura indígena, nem tampouco folclorizar o índio ou repetir como foi a história do homem branco trazendo o índio como selvagem, como se ele nunca mais existisse, né? Trata como, eles não foram, eles são, né? Eles são os primeiros habitantes, eles são os habitantes que aqui já viviam, né? E vivem, embora nós saibamos também dos embates, das lutas, assim como são em outros grupos, em outros movimentos, as lutas que foram travadas e que são travadas para a manutenção dessas tribos indígenas, desses espaços indígenas, desses territórios e que são também territórios de luta e resistência. Né? Então, trazer a discussão da educação escolar indígena não se trata somente para a realidade onde tem escolas indígenas. Se trata em fazer com que as leis elas se efetivem na prática, fazer com que todas as contribuições que os povos indígenas deram para a nossa formação do nosso povo brasileiro, elas sejam discutidas de uma outra forma, contada por um outro povo que não o homem branco, porque essa história do homem branco nós já ouvimos, então é preciso que seja garantida essa discussão agora pelas escolas, na perspectiva dos alunos que aí estão, entenderem a outra parte da história e começarem a fazer diferente. E começarem a pensar no princípio da equidade, que é o que prevê os documentos, como se fosse algo muito mais fácil de fazer, né? De fazer com que essa equidade aconteça quando a política pública ela não chega para todos, quando a educação ela não é para todos. Então, pensar no princípio da discussão da educação quilombola não é somente pensar naquela escola que está naquela aldeia. É discutir a educação indígena, é discutir a história da cultura indígena nos 4 cantos de cada escola. É saber que a formação do povo brasileiro não se deu apenas pelo homem branco, não se deu apenas pelo que consta nos livros de uma forma superficial, mas trazer muito mais
das contribuições, dos embates, das ideias, do que está por trás de cada ação que fora realizada aqui nesse território brasileiro. E, por fim, pensar na efetivação das leis significa tirar do papel aqueles discursos que às vezes fazemos tão bem, mas tão bem, que nós pensamos até que estamos fazendo, quando na verdade não estamos fazendo. Que pensemos naquilo que nós estamos propondo como efetivação de leis, e aí eu não falo só da lei 11.645, mas de várias, a gente fazer com que aquilo que está no papel, ele de fato aconteça e aconteça com qualidade. Que possamos olhar melhor para os embates das lutas que são travadas nesses espaços, que não são espaços de simplesmente terras. Uma terra numa aldeia não é só terra, né? Não é só terra, não é só posse, como faz e como fez muito bem o homem branco. É entender que aquela terra, além de ser um espaço de luta que hoje ainda temos, é também uma relação que os índios têm para com as suas terras. É a valorização de cada elemento que eles valorizam e valorizam tão bem. E percebem que essa relação não é uma relação somente de disputa de território. Não é somente se perguntar para que o índio quer terra. É perceber qual é a importância. Por que estamos como estamos hoje? Né? Qual é a importância da terra para uma aldeia, para uma comunidade indígena? Não é a mesma relação que temos. É diferente. Pensemos e nos coloquemos um no lugar dos outros, né? E a gente vai conseguir, com certeza, construir, com certeza, dias melhores para cada um de nós.